O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Aonde é que você perdeu a sua fé? É inquestionável que cada um de nós tenhamos uma necessidade de suporte de espíritos evoluídos. Se dedicar ao seu orixá, às almas, se dedicar ao Deus que você segue, pedir orientação, tudo isso é fundamental na vida de um homem na matéria, de um ser humano que está de passagem por esse planeta. Porque nós somos pequenos, nós somos errantes, nós somos incompletos. Nós não temos um conjunto de conhecimento, nós não temos uma resposta emocional perfeita. E sim, nós precisamos desse suporte, dessa orientação. Agora existe um degrau abaixo disso que é esquecido por cada um de nós na nossa trajetória. Nós perdemos a nossa fé em nós mesmos. Ao longo de quase 40 anos de caminhada espiritual, ao longo de 53 anos de vida material, o que eu mais percebi, e vocês podem refletir nas memórias de vocês, é o quanto que nós reclamamos. O quanto, o número de pessoas, cada um com o seu credo, com a sua religião, inclusive dentro da Umbanda, busca a espiritualidade como se as entidades fossem tutores responsáveis absolutos por aquilo que é de responsabilidade sua. Quantos que só pedem? Quantos que só pedem, inclusive, coisas que não têm o menor sentido para um propósito de desenvolvimento tanto espiritual quanto material? O que eu observo é que o ser humano ele vem perdendo a certeza sobre si mesmo. O ser humano ele vem perdendo uma coisa que é fundamental, que é a sua consciência. É notável e se verifica que muitos acreditam que estão nesse planeta de passagem, que vieram aqui fazer um turismo. E eu não quero me referenciar à fé transcendente, a fé que nos leva às almas, aos orixás. Eu quero falar para você como ser humano, porque você não está de passagem aqui. E mesmo que você não acredite em absolutamente nada que transcenda a matéria, você tem uma responsabilidade porque pessoas precisam de você. Os seus familiares precisam de você. As pessoas que trabalham com você precisam de você. As pessoas que fazem uso dos seus serviços ou dos seus produtos precisam de você. O bem-estar e a qualidade de vida de um espírito na Terra tem a sua participação. E isso nem sempre é executado, porque nós vivemos uma dinâmica de cultura em que a indiferença e o egoísmo predominam. Eu luto por aquilo que para mim é importante. Eu busco aquilo que eu acredito ser bom. Mas como nós somos errantes, muito da nossa autopercepção, ela não é necessariamente verdadeira. E isso se verifica no quê? Nós encontramos diferentes perfis dentro dessa sociedade que sofrem, que entristecem, que são ansiosos e que aquilo que conquistaram não consegue suprir o seu bem-estar e a sua qualidade de vida.
diferentes classes sociais, diferentes etnias, diferentes religiões, diferenças em todos os contextos, nós vamos encontrar muitas pessoas em sofrimento. Não é à toa que em terceiro milênio nós temos um uso tão grande de medicamentos para equilibrar as questões emocionais e comportamentais. Não é à toa que no terceiro milênio nós temos um número tão elevado de pessoas dependentes desses medicamentos. E não é à toa que nesse terceiro milênio nós temos um número tão grande de pessoas que, por mais que consigam conquistar, ter, comprar, mesmo assim se sentem afundando como se estivessem numa areia movediça. A pergunta é: por que no alcance de tantas coisas que esse terceiro milênio nos trouxe, nós temos um número tão significativo de pessoas em sofrimento? E talvez eu esteja falando para você que está me vendo nesse nível de sofrimento. A resposta é simples. A nossa consciência, ela se perdeu e nós esquecemos que nós não estamos nesse planeta a passeio. Que nós somos uma centelha divina. E essa centelha, ela é responsável pela construção e o meu autodesenvolvimento, primeiramente, como um espírito material na Terra e, fundamentalmente, como um representante divino de estender a mão e poder auxiliar e colaborar dentro daquilo que eu posso, dentro das características que eu tenho, dentro das minhas habilidades, com o bem-estar e com a qualidade dos outros. Agora, quando eu não vivo essa consciência, eu simplesmente sobrevivo. É como se um dia após o outro fosse se repetindo. E essa repetição recorrente, ela fosse gerando dentro de mim uma falta de sentido. Por que eu estou aqui? Para que eu estou existindo? E aí eclodem todas aquelas ansiedades do tipo: o que acontecerá comigo no momento em que eu morrer, que eu desencarnar? E todo um conjunto complexo de conflitos no ser humano, no sentido do quanto eu vou me arrepender quando isso eventualmente acontecer. Nós somos responsáveis. E eu não estou falando de coisas gigantescas e grandiosas. Eu sou responsável pelos filhos que eu tutelei e trouxe para esse mundo. Eu sou responsável pelo relacionamento de amor que eu tenho com a pessoa que eu escolhi. Eu sou responsável pelo bem viver e pelo resultado do trabalho que eu tenho com os meus colegas. Eu sou responsável pela rua que eu moro quando alguém tem algum tipo de necessidade. Eu sou importante. Porque se eu não fizer a minha parte, somente eu, calculem quantas pessoas começam a entrar em desequilíbrio e desarmonia. Quando eu troco esse valor do ser humano pela coisa, a coisa ela se esvai, ela desgasta, ela deixa de funcionar e de existir. E eu vou querendo sempre mais recorrer, então, a essa coisa. A vida, o bem-estar, o sorriso daqueles que estão à nossa volta é inesgotável. E é essa a missão que nós temos que ter todos os dias. Não pense você que o seu orixá, as almas que lhe acompanham, o seu Deus que você segue, eles se colocam à disposição de você 24 horas do dia
atendendo todas as suas necessidades, os seus pedidos, como se você fosse uma criança mimada. A conexão com o mundo espiritual, o homem matéria com o homem espírito, ele se dá através de uma linda orquestração, como uma orquestra, em que se toca uma mesma música, numa mesma nota, numa mesma vibração. Nós somos responsáveis absolutos por tudo aquilo que cabe ao nosso merecimento. E se eu largo a minha vida, perdendo a minha consciência, para viver um mundo de fascínio, de egoísmo e de indiferença, isso não é merecimento seu alcançar aquilo que você deseja. O nome disso seria injustiça. Então, se eu quero ser um homem material, em conexão com o mundo espiritual, eu preciso saber que não basta ajoelhar, não basta rezar, não basta fazer promessas entregando o seu ori ao seu orixá. Você precisa ter uma atitude. E a sua atitude, ela vai estabelecer um relacionamento de proximidade, de intimidade e de conexão com todos os outros espíritos que não estão na Terra e que aí vão te auxiliar dentro do seu merecimento e da sua possibilidade a construirmos um mundo melhor. Não basta ficarmos indignados com a agressão. Não basta ficarmos chocados com a criança que passa fome. Não adianta, em pequenas reuniões sociais, ficarmos discutindo e querendo convencer com as nossas verdades os absurdos que acontecem em diferentes contextos ideológicos. O homem na Terra tem que ter atitude. E a convicção da atitude, ela não se baseia sobre aquilo que é certo ou é errado. Porque o certo e o errado dentro do mundo material, ele é absolutamente relativo. A nossa atitude, ela tem que ter a convicção sobre aquilo que é saudável ou não saudável para a sua matéria, para o seu corpo e para esse desenvolvimento espiritual. Não adianta ajoelhar, bater cabeça, cantar hinos em alto som, se a sua atitude ela é incoerente com a vibração da fé que você falsamente acaba profetizando. Vamos refletir uma coisa? É muito comum pedir. É muito comum se colocar numa posição de vítima e dizer que a sua vida na matéria está uma desgraça. E isso acontece recorrentemente. Você pula ondinhas, você vai no terreiro, no centro espírita, na igreja, no templo. Às vezes você vai em todos esses lugares por desespero. E você pede. Agora, eu quero que você se questione o seguinte: quem que você tem ajudado a se reencontrar com a sua própria humanidade? O que você tem feito pelas pessoas que estão à sua volta, que clamam a você ajuda? É justo? Meu anjo da guarda, saúda o seu anjo da guarda.